O século XX amanheceu com um sentimento de esperança. As pessoas estavam ansiosas por um futuro brilhante e cheio de possibilidades. A tecnologia avançava a um ritmo alucinante. Novas invenções e descobertas estavam mudando a forma como as pessoas viviam e trabalhavam. O automóvel começava a remodelar a paisagem, oferecendo uma nova liberdade de movimento e transformando as cidades. O avião prometia conquistar os céus, abrindo novas fronteiras para a exploração e conectando o mundo de maneiras nunca antes imaginadas. No entanto, nas sombras, um inimigo invisível espreitava. Este inimigo não tinha rosto, mas sua presença era sentida em todos os lugares. Em breve, ele desencadearia um pesadelo global, afetando milhões de vidas e mudando o curso da história. Um pesadelo que ficaria conhecido como a gripe espanhola, uma pandemia que se espalharia rapidamente pelo mundo. O mundo estava à beira da transformação. As celebrações do fim da Primeira Guerra Mundial logo seriam ofuscadas pela nova ameaça. A Primeira Guerra Mundial graçava na Europa, trazendo destruição e sofrimento a milhões de pessoas. Soldados lutavam em trincheiras, inconscientes do assassino silencioso que em breve ceifaria mais vidas do que a própria guerra. A guerra e a pandemia se entrelaçavam, criando um cenário de desespero. Este assassino não faria discriminação. Ele atacaria sem piedade, independentemente de classe social, raça ou idade. Infectaria jovens e idosos, ricos e pobres, deixando um rastro de devastação por onde passasse. As cidades se transformariam em lugares de medo e incerteza. O mundo estava prestes a aprender uma dura lição. Uma lição que seria lembrada por gerações. Era uma lição sobre a fragilidade da vida e a interconexão da humanidade. A pandemia mostrou como todos estamos conectados e como nossas ações podem afetar uns aos outros. O palco estava montado para uma das pandemias mais mortais da história da humanidade. A gripe espanhola deixaria uma marca indelével no século XX. Os primeiros rumores da pandemia foram ouvidos no Kansas, Iowa. Em uma pequena cidade rural, as pessoas começaram a adoecer misteriosamente. Na primavera de 1918, soldados em Camp Funston adoeceram. O acampamento militar, que abrigava milhares de soldados, tornou-se o epicentro inicial da doença. Eles sentiram febre alta, calafrios e dores no corpo. Os médicos estavam perplexos com a rapidez com que os sintomas se espalhavam entre os soldados. A princípio, parecia uma gripe sazonal típica. No entanto, a gravidade dos sintomas e a taxa de mortalidade começaram a levantar preocupações. Ninguém poderia ter previsto a devastação que se seguiria. Hospitais ficaram sobrecarregados e as comunidades foram profundamente afetadas. O vírus se espalhou rapidamente pelo acampamento militar lotado. As condições de vida apertadas facilitaram a transmissão. Logo, ele se espalhou para outros campos e depois para as populações civis. As interações entre soldados e civis aceleraram a disseminação. O esforço de guerra ajudou inadvertidamente na propagação da doença. Movimentações frequentes de tropas e suprimentos criaram um caminho perfeito para o vírus. Soldados, marinheiros e viajantes em tempo de guerra espalharam o vírus pelo mundo a uma taxa alarmante. Navios e trens lotados tornaram-se incubadoras móveis. Em poucos meses, o vírus havia chegado à Europa, Ásia e África. A velocidade da propagação foi sem precedentes na história moderna. Nenhum canto do mundo foi poupado. As ruas ficaram desertas e o uso de máscaras tornou-se comum em todo o mundo. A gripe espanhola, assim chamada porque a Espanha, um país neutro durante a guerra, foi um dos primeiros a relatá-la abertamente. Estava sobre o mundo.
A transparência da Espanha destacou a gravidade da situação global. A escala da pandemia de 1918 foi impressionante. Infectou cerca de 500 milhões de pessoas em todo o mundo, o que representava 1/3 da população global na época. Cidades e vilas inteiras foram dizimadas. Os hospitais estavam lotados de doentes e moribundos. Histórias de perda e sofrimento tornaram-se comuns. Famílias foram dilaceradas, perdendo vários membros para a doença. Órfãos vagavam pelas ruas, seus pais levados pelo vírus implacável. O mundo assistiu horrorizado ao aumento do número de mortos. A pandemia não discriminou. Ela atingiu os jovens e saudáveis com velocidade assustadora. Muitas vítimas morreram horas ou dias após o desenvolvimento dos sintomas. O mundo nunca tinha visto nada parecido. Seção 4. Dentro das garras da gripe. A gripe espanhola era uma cepa particularmente mortal de gripe, que se espalhou rapidamente pelo mundo no início do século XX. Foi causada pelo vírus H1N1, um subtipo do vírus da gripe que se mostrou extremamente virulento. Este vírus atacou o sistema respiratório, levando à pneumonia e outras complicações graves que muitas vezes resultavam em morte. Os sintomas incluíam febre alta, tosse persistente, dores musculares intensas e dificuldade em respirar, que muitas vezes evoluíam rapidamente. O que tornou esta gripe tão mortal foi sua capacidade de desencadear uma tempestade de citocinas, uma resposta imunológica descontrolada. Esta é uma reação exagerada do sistema imunológico do corpo, onde as células de defesa atacam não só o vírus, mas também os próprios tecidos do corpo. Em vez de combater o vírus de forma eficaz, o sistema imunológico atacou os próprios tecidos e órgãos do corpo, levando à morte rápida e dolorosa de muitos pacientes. Na época, não havia tratamentos eficazes para a gripe e a medicina estava em seus estágios iniciais de desenvolvimento. Os antibióticos, que combatem infecções bacterianas, ainda não estavam disponíveis, deixando os médicos sem muitas opções. Médicos e enfermeiras só podiam oferecer cuidados de suporte, como fluidos, analgésicos e repouso, na esperança de que o corpo do paciente pudesse lutar contra a infecção. O mundo estava à mercê do vírus, com cidades inteiras paralisadas e sistemas de saúde sobrecarregados, enquanto a humanidade lutava para sobreviver a uma das pandemias mais mortais da história. Seção 5. O longo caminho de volta. No verão de 1919, o pior da pandemia havia passado. O vírus tinha seguido seu curso. No entanto, o mundo estava mudado para sempre. As cicatrizes da pandemia foram profundas. Cicatrizes da... O mundo começou o longo e árduo processo de reconstrução. Famílias e comunidades tiveram que lidar com perdas inimagináveis. A economia global estava em frangalhos. O mundo era um lugar diferente. A recuperação foi lenta e desigual. Alguns países se saíram melhor do que outros. No entanto, a pandemia deixou uma marca indelével na psique do mundo. Serviu como um lembrete cruel do poder da natureza e da fragilidade da vida humana.